Olá pessoal, que bom estar por aqui novamente. Esse é o Mundial Telenotícias, um canal de análises e opiniões sobre o que de mais relevante acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar o que representa a aprovação da reforma tributária e os impactos que ela pode causar na vida do brasileiro. Também vamos mostrar a indignação dos parlamentares com a possibilidade de corrupção na licitação da Secom, do ex-ministro Paulo Pimenta. E americanos não querem mais Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. E o nome de Donald Trump dispara na corrida eleitoral. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Você já está cansado de saber como as coisas funcionam no campo da política brasileira, não está? Em época de campanha vale de tudo, mas quando se é eleito, quando se chega lá, bau-bau. Ninguém mais se lembra de nada do que foi prometido. E quando se fala para uma camada mais carente da população, isso tem de ser levado muito a sério. Não é dizer depois que foi apenas força de expressão ou que estava brincando. Não. Quando se fala com pessoas vulneráveis, elas acreditam, elas apostam tudo naquilo que estão escutando, naquilo que está sendo prometido. Por isso, não cumprir com as promessas é uma maldade muito grande, é uma covardia. Mas, por outro lado, há quem diga que o povo tem o que merece, o que pede. Se em todos esses tempos, em todos esses anos, nunca se viu o cumprimento de uma promessa sequer, e o povo ainda continua acreditando, então nada mais justo que se tenha o que se está pedindo. Tem gente que não vê nada demais e continua esperando pelo que foi prometido ou acreditando que as coisas estão sendo feitas para o bem de todos. O que se ouve é: se está fazendo assim é porque alguma coisa tem que não sabemos. Sim, tem. Manter o pobre cada vez mais pobre e ignorante. Os ricos ficam mais ricos por causa dos conchavos. E a classe média está em fase de extinção. Onde está a picanha hoje? O governo cumpre a cada dia com o que prometeu, isso sim. Está dando picanha todo dia para todo mundo e de montão. Ele, o povo, é que ainda não percebeu. Picanha sem o nhá. E se você pensou que o grosso já entrou, como disse o presidente, está redondamente enganado. Espera para ver quando Roberto Campos Neto deixar o comando do Banco Central. Espera. O problema aí para os desinformados são as narrativas. Soltaram na praça que o grande culpado pelo fracasso nas finanças públicas é o Banco Central, que não deixa a economia crescer. Passaram a ideia de que o presidente Roberto Campos Neto é o grande vilão do país. Se o angu já está cheio de caroço hoje, imagina como vai ficar quando ele sair e o chefe do executivo conseguir fazer o que quer. Oh, boy! Já é uma visão do próprio apocalipse. É tsunami, é terremoto, é furacão, é tudo junto, chegando por aí. E ainda tem aquele isentão que achava bonito dizer que não é de política e que para ele ou que para ela tanto faz. Olha no que deu. Olha o resultado. Quem se elegeu enrolando e dizendo que os pobres iriam comer picanha e tomar cervejinha, taxou nessa quarta-feira tudo o que disse em contrário. Mas vai ser bom para o país? Vai ser bom? Como? O governo bateu recordes de arrecadação, arrecadando muito mais do que todos os outros antecessores. E como se arrecada mais? Cobrando mais impostos. E para que tanta arrecadação? Para investir nas obras sociais. É mesmo? Então, por que cortou verbas para educação, saúde e segurança?
Nem o Bolsa Família escapou. Onde estão os recursos arrecadados? Aonde eles foram usados? O presidente disse que vai mandar dinheiro para a Bolívia. Vê se pode. Isso é justo? Está faltando investimento no país e eles vão ajudar a Bolívia, que deu um golpe fake de Estado. Está certo isso? Lembrando que o governo soltou uma verba bilionária em forma de emendas PIX poucos dias antes da votação. A proposta de reforma tributária foi aprovada pela maioria dos deputados e causou grande desconforto naqueles que votaram contra. Veja. Infelizmente, a reforma passou. 300 e tantos votos contra 142. 142 deputados foram contra o aumento dos impostos. Os outros que se expliquem. Perdemos, gente. Passou a reforma. Reforma que, na verdade, traz aumento de impostos. Quem paga a conta é você, povo brasileiro. Infelizmente. Perdemos. 19 horas e 55 minutos. Quarta-feira. O resultado saiu agora. 336, se não me engano, 142. Perdemos. Passou a reforma do Lula. Faz o L. A proteína, a carne ia ficar de fora da proposta. Não ia entrar na isenção, ou seja, ia ser taxada. E nem o frango ficaria em conta. O pobre ainda teria de pagar mais pelo pescoço e pelo pé de galinha. Já imaginou? Chegaram a questionar a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, por que ela estava votando pela taxação da carne. Tipo, mas deputada, o que é isso? Vocês querem deixar a carne de frango de fora da cesta básica? E ela teria respondido que foi a pedido de Lula. Como pode isso? Há cerca de 2 semanas ele falou que o pobre só comia pescoço e pé de frango e que não mexeria nisso, e depois veio com essa de taxar, tacar imposto. Mas aí entrou o PL em ação, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente Bolsonaro, e disse que desse jeito não dava, que tinha de incluir a carne de frango na cesta básica para não pagar impostos. Ou seja, olha o tamanho da ironia. O pai dos pobres queria imposto para a carne e o pobre só vai poder comer a carne agora, como o pé de frango, pescoço e peixe, graças ao partido do ex-presidente. Porque, caso contrário, ia ficar na fome, porque aumento de imposto é aumento de preço. Viu que loucura isso? E conosco hoje está o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo de novo, Pisolato. O governo mexeu, tanto os pauzinhos que acabou conseguindo aprovar o aumento de impostos, hein? Quem diria? Olá, Paulo, meus cumprimentos à nossa audiência. Para variar, esse é mais um daqueles espécies de jabutis. O Brasil esperava por uma reforma tributária, era necessária uma reforma tributária. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, nós parecemos a Belíndia, né? Impostos da Bélgica e serviços da Índia, então era necessário uma reforma tributária. O que veio, na verdade, foi uma reforma estatizante, né? Disfarçada, né? Com muita propaganda política. O Lula dizendo que não queria taxar as carnes mais básicas que existiam. No fim das contas, se não fosse a intervenção do PL, elas seriam taxadas, e ainda temos que contar, o Haddad já deu uma entrevista avisando que vai lutar por essa taxação, senão o tal do IVA vai chegar no teto. Aqui é preciso fazer rapidamente uma explicação do que significa essas substituições e por que elas são uma armadilha, são um cavalo de Troia recheado de pequenos impostos, né? Porque a ideia do IVA é substituir 5 impostos federais, que é o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, e esses 5 impostos reunidos no tal do IVA. Essa é a ideia básica de um processo que seria transitório, levaria aí de 2026 até mais ou menos 2033 para toda essa reforma ser implantada. O problema não está aí, né? Até parece ser uma coisa boa, olha que legal, vamos simplificar, né? Em vez de ter 5 impostos federais, vamos ter apenas um, o tal do IVA. Vai ter um pagamento que parece ser mais justo e até mais democrático, o sujeito vai pagar o imposto à medida que ele vai contribuindo para o preço do produto.
Então, se eu comprar um produto por X e acrescer alguma coisa a esse produto, por exemplo, sou uma transportadora, então acrescentei custo a esse produto e acrescentei meu lucro a esse produto, eu vou vou pagar impostos apenas sobre essa diferença, sobre o que eu acrescentei. Parece maravilhoso, assim, olhando de longe, né? Mas o que aconteceu é que muitos produtos, como a carne, que não pagavam impostos federais, agora vão ter que pagar imposto federal. Então, o truque, o cavalo de Troia está aí. Você simplifica, o que realmente a gente precisava de simplificação, mas o que aconteceu foi que acrescentou-se produtos, como a gente já discutiu aqui, as bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, a tadalafila, também conhecida aí como Viagra, e mais as carnes, que se não fosse a intervenção do PL, elas teriam sido taxadas, ou seja, a gente pagaria por pé de galinha. Mas lembrando que aquele discurso do Lula foi muito malandro, né? Uma coisa que ele tem muita habilidade de fazer é mentir, né? Então ele diz, não, jamais cobraremos. E aí o projeto aqui, lembrando que o projeto é um projeto do Executivo, ele foi para a Câmara, feito pelo Executivo. É aquela história, não, eu não queria, mas... A gente tem que se acostumar que nós temos um presidente da República que ele se fez com base na mentira. Os discursos de campanha deles são mentirosos, sempre foram. A gente não pode se iludir com isso. Tá? E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que era contra, né, a inclusão na cesta básica, acabou dizendo hoje que essa inclusão, né, da carne vai impactar na arrecadação fiscal. Né? Ou seja, ele já está dizendo que vai ter problema, porque a carne entrou na cesta básica. Oh, boy! Eles vão dar um jeito de colocar ou tirar alguma coisa quando chegar isso aí no Senado, ou mesmo vetar quando chegar no fim das contas, né? Tem umas coisas que são muito estranhas, a gente percebe que tem coisa errada quando eles usam, por exemplo, um dos impostos que vai ser congregado no IVA é o tal do IS, né? O imposto seletivo. É o chamado taxação do pecado, para aqueles produtos que, por ser seletivo, dizem que são carros, cigarros, bebidas, enfim, tudo aquilo que agride a saúde ou o meio ambiente. Olha, de novo, parece bonito, né? Tem uma coisa que a esquerda sabe fazer, é embalar muito bem os cavalos de Troia, os presentes que eles nos oferecem. Mas o curioso é assim, ó, carros, cigarros e bebidas fazem mal à saúde e impactam o meio ambiente, e por isso teriam esse imposto seletivo maior. Mas, curiosamente, por exemplo, perfume ficou de fora desse IS, não é cobrado, não vai ter elevação de tarifa no perfume. Perfume, a produção do perfume claramente impacta o meio ambiente, até porque boa parte deles impactam diretamente o meio ambiente, já que as matérias-primas são extraídas da natureza. E tem mais uma curiosidade, um dos produtos que ficou de fora é o ar-condicionado. Todo mundo sabe que o ar-condicionado impacta a fabricação e o uso dele impacta o meio ambiente. Então tem curiosidades, né? A gente vê que foi disfarçado esses presentes de grego que eles estão nos dando, dizendo que tem a ver com o meio ambiente, com saúde ou coisa parecida. Na verdade, a gente sabe que vai acontecer. É mais uma forma de arrecadar para poder distribuir dinheiro desesperadamente. Claro, no caso do IVA agora não, porque ele vai ser, se for aprovado, o seu processo de aplicação começa lá em 2026, né? Então não seria dinheiro para agora, né? A não ser que venha aí alguma medida provisória para acelerar alguma coisa, né, Paulo? Pisolato, eu vou pedir para você continuar por aí, que a gente vai fazer agora um intervalo, mas volta já já. Fica por aí. Nós agora vamos falar de dores. Se você anda sentindo dores pelo corpo, preste muita atenção no que o Andrei Andrade vai falar agora. Ele está por telefone conosco ao vivo. Fala aí, Andrei, seja bem-vindo. Olá, Paulo, minhas saudações a todos que estão acompanhando, né, agora a programação. Vamos falar desse produto que está transformando vidas. Por isso eu quero agora a atenção daquele que está sofrendo com dor, principalmente dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril. Você que trabalha bastante todo dia, chega em casa cansado, não aguenta dar uma atenção para a esposa, você também não aguenta mais ver o marido, só quer saber deitar e dormir porque não tem mais energia, não tem mais força. E também a coluna, o joelho já está desgastado, está batendo osso com osso, já desenvolveu artrite, artrose. Gente, presta atenção, esse produto ao qual você está vendo, Articular, que é o melhor produto ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue resolver, acabar com as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, gente. Primeira semana de uso, por quê? Ele tem uma fórmula premium, diferenciada, que pela Anvisa hoje é o melhor tratamento ortopédico. Olha só o que tem dentro do Articular, gente. Tem condroitina, magnésio,
cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, gente, ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico é uma injeção que aplica direto lá no foco da dor, aonde está com a cartilagem desgastada, onde está aquele buraco, onde está o atrito entre as extremidades ósseas, é lá que o ácido hialurônico age. Então, gente, hoje você tem a opção de fazer um tratamento na clínica ortopédica com ácido hialurônico, que é muito mais caro. Você não vai precisar aplicar essas injeções tomando articular, porque dentro da cápsula já está o ácido hialurônico com o resto da composição que o torna o melhor tratamento para dor. E por falar em melhor tratamento, a gente fala também melhor resultado. E eu quero aproveitar e compartilhar com vocês o depoimento de uma cliente, né, que comprou o produto, melhorou a sua saúde e vai contar pra gente aqui. O nome dela é Josefa, viu, Paulo? Ok, vamos ouvi-la. Olha, esse remédio é uma benção de Deus. Então, menina, tô com 8 dias tomando remédio. Você sabe, é um milagre. Eu só te digo isso, é um milagre esse remédio e eu tô falando pra todo mundo. Já tem uma colega minha também que já ligou pra aí, já pediu. E eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, né? Porque eu tava prestes a fazer uma cirurgia e foi negada a cirurgia porque o meu plano de saúde foi suspenso. E esse remédio é como que se Deus tivesse posto a mão assim em cima de mim e tá tirando as dores. Obrigado mesmo, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês têm uma fã agora, viu? Fica com Deus. Isso aí, hein, o Andrei? Fala mais, o que vem com isso? Temos promoção bom, aí muito forte, hein? Bem legal depoimento. Tem promoção, principalmente, gente, você que está sofrendo com aquela dor forte no joelho, aquela dor na coluna, sabe? Hérnia de disco, falta de lubrificação, artrite, artrose, você que também está sofrendo, assim como a Josefa, gente. Uma semana de uso, você viu a grande diferença? E eu falo pra você, é um produto que dá resultado, é um produto que realmente vai mudar a sua vida, mas pra isso você precisa ligar hoje. Aproveita porque hoje, nessa quinta-feira, eu vou fazer o seguinte: pros 300 primeiros telespectadores que ligarem, né, a partir de agora, ligou hoje, eu vou dar até 60% de desconto. Então, gente, pega o seu telefone e ligue pra esse número aqui, ó. 0800 591 4391 0800 591 4391. Também tem o QR Code no canto inferior da tela, que você pode colocar sua câmera, vai direto para o atendimento do WhatsApp, o atendimento personalizado, mas você tem que ligar nesse momento. 0800 591 4391. E ligando agora, ainda ganha de presente as pomadas massageadoras. Gente, a pomada é a pomada Ice, que é essa pomada mais clara. É uma pomada para você aplicar durante o dia. Você vai aplicar ela em cima do foco da dor. Ela tem ora pronobis, camomila, carqueja. A outra pomada é a pomada escura, a pomada noturna, para você aplicar antes de dormir. Ela é a única pomada no Brasil com ácido hialurônico, com magnésio de malato e erva baleeira. Excelente para quem tem problemas reumáticos. E ainda recebe relógio inteligente, o smartwatch, para você poder acompanhar os batimentos cardíacos. Se você passar mal, ele te avisa. Junto do relógio ainda recebe o tapete massageador para os pés. Esse é o queridinho do povo porque ele faz massagem, né? E essa massagem proporciona para você o alívio imediato das dores, ativa a circulação. Para quem tem varizes, queimação nas pernas, é maravilhoso. Todo dia 30 minutinhos de massagem, você vai ver a maravilha. E o melhor, recebe tudo na porta de casa, não paga frete, não paga entrega, pagamento só pro final do mês de agosto, ou seja, recebe, usa, melhora e paga depois. Mas tem que ligar agora. 0800 591 4391 e acabe com as dores com Articular, que Paulo. Ok, Andrei, muito obrigado e nos vemos de novo amanhã. Valeu. Obrigado, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Agora há pouco a gente estava falando da maneira do PT de governar.
aumentando a arrecadação sem justificar os gastos. E ainda falando em mandar dinheiro para a Bolívia, vê se pode. Mas, para todo lado que se olha, nós vemos fumaça. Denúncias de irregularidades com o dinheiro público. É um saco isso. Não para nunca. O ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, tem evitado dar esclarecimentos ao Congresso Nacional sobre um monte de suspeitas, mas ele não terá como continuar fugindo por muito tempo. Está cercado. Câmara e Senado querem ouvir o petista sobre irregularidades que rodeiam as suas atribuições. Nós chegamos a mostrar aqui na semana passada, quando ele não compareceu à Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados para falar sobre as possíveis irregularidades no nebuloso leilão do arroz. E desta vez os parlamentares estão atrás dele para que se explique no caso da licitação que fez para empresas de comunicação melhorarem a imagem do governo. A licitação foi de quase 200 milhões de reais. Vencedores do certame foram revelados antes mesmo do resultado oficial, indicando uma possibilidade enorme de direcionamento da empresa vencedora. Diante do descaramento, porque parece mesmo que ninguém está aí para mais nada, sem se preocupar se vai vazar ou não, se vai deixar rastro ou não, nada, o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Haroldo Cedras, decidiu suspender a licitação, cancelou, bau, não vai rolar mais. A SECOM, quando estava sob comando de Paulo Pimenta, hoje ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, pretendia desembolsar o valor astronômico na contratação de 4 empresas para atuar na comunicação digital do governo. O ministro do TCU viu indícios de fraude no edital e, em medida liminar, suspendeu a contratação. A decisão deverá ser levada agora ao plenário do TCU. Em parte do despacho, o ministro Haroldo Cedras disse que revestem-se de extrema gravidade os atos e demandam atuação imediata. Lembrando que, antes do resultado sair, em mensagem cifrada na rede social X, o site O Antagonista revelou quais seriam as empresas vencedoras, antes de sair o resultado oficial. Imagine a quantidade de vezes que esses envolvidos devem ter sido chamados de amadores, incompetentes e inexperientes por aqueles que torciam pelo resultado dessa licitação. Imagina! Mas nós fomos ouvir alguns parlamentares para saber o que eles acham do tema e o que pretendem fazer agora para que Paulo Pimenta dê mais esclarecimentos sobre essa licitação. A senadora Damares, por exemplo, do Republicanos do Distrito Federal, fez um requerimento de convocação apresentado à mesa diretora do Senado para que Pimenta explique os indícios de irregularidades nessa mega licitação de exatos 197 milhões e 700 mil reais. Veja o que ela disse. Olha, a apuração tem que ser rigorosa. Gente, eu não estou falando de uma secretaria qualquer. Eu estou falando da Secretaria de Comunicação, que, dependendo da forma como é conduzida, interfere no processo político eleitoral. Eu quero uma eleição com igualdade nessa nação. Então, essa secretaria, e a gente já percebeu que são os amigos, são os achegados. Isso é um desrespeito à liberdade de imprensa no país. As apurações precisam ser feitas com rigor. Aqui no Congresso, CGU, TCU, Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo tem que entender que é muito, muito grave o que está acontecendo. Uou! Professor Pisolato, para onde a gente olha tem cheiro de irregularidade. Assim fica muito difícil. Será que Paulo Pimenta vai conseguir explicar essa licitação? É cheiro de naftalina, né? Aquela corrupção que tinha ficado guardada alguns anos no armário, está saindo e está saindo com bastante coragem. Sai no inverno, sai no verão, eles não têm mais vergonha, né?
O Paulo Pimenta, ele tem, o governador biônico do Rio Grande do Sul, ele tem o DNA do PT, né? Ele transfere responsabilidade. A primeira declaração dele logo após essa descarada revelação, né? Porque foi dia 23 de abril que o antagonista revelou quais seriam os 4 ganhadores. Não era nenhuma lista assim de prováveis, né? Ela revelou 4 ganhadores. No dia seguinte, quando os envelopes do leilão da licitação foram abertos, os 4 estavam lá. Então, obviamente, houve vazamento de dados no mínimo. E a declaração do Paulo Pimenta foi: as denúncias são infundadas. Então, como explicar que os 4 ganhadores foram revelados 24 horas antes? Então, há um fundamento. Ele já tem o DNA do PT, que é desmentir, que é transferir responsabilidade. É o modus operandi do PT. Se alguém disser assim, nossa, que surpresa, nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer. Eu não sei em que planeta estava quando a gente avisou, alertou várias e várias vezes que isso ia voltar a acontecer. Porque esse é o modus operandi do PT. E eu quero ressaltar aqui uma coisa que você falou brilhantemente na tua introdução, Paulo, sobre a necessidade da gente participar da vida política. Porque o esquecimento e a indiferença dos brasileiros é que permitiram que isso se repetisse. A gente poderia até levantar uma questão mais grave, mais profunda, que é uma questão moral. Eu cheguei a fazer uma enquete com alguns colegas meus, a nossa audiência sabe que eu sou professor, então eu convivo num meio que é majoritariamente de esquerda. E eu levantei algumas questões sobre, por exemplo, vocês não se importam com o fato de termos relações com empresas condenadas por corrupção, termos um presidente que foi condenado por corrupção, porque essa é uma questão moral. Aparentemente não se importam, porque a gente não vê o espanto da esquerda diante de a volta da velha corrupção. Não é nenhuma novidade, é a velha corrupção, construída com base em novas narrativas, mas é a velha corrupção. Então é importante que o brasileiro entenda que eles contam com o esquecimento. Veja, a gente temos o caso do Juscelino Filho, que caiu no esquecimento, a gente nem consegue mais falar dele. Tem o Juscelino Filho, tem o Paulo Pimenta, tem o Alexandre Silveira, é um ministro atrás do outro envolvido em casos de corrupção. E o máximo que a gente consegue ver é o Juscelino Filho tirando férias. Quem sabe agora o Paulo Pimenta tire férias para dar uma esfriada nesse caso. Ele não vai admitir, em hipótese nenhuma, já não é nem típico desse governo, como foi meio que protocolo em governos anteriores, quando o ministro estava envolvido em casos de corrupção, pedia demissão, licenciava-se para poder melhor investigar. Não há mais nem sequer essa preocupação. Aqui há que se considerar que há um judiciário aí que é praticamente um partido político associado, né? O próprio presidente da República já disse que há um alinhamento entre o executivo e o judiciário. Talvez por isso essa empáfia toda. Mais outro espanto que me traz aqui, que a Damares lembrou muito bem, nós estamos falando de quase 200 milhões para um setor de comunicação, para empresas de comunicação digital, à vésperas da eleições. A Damares lembrou, esse dinheiro pode muito bem ser utilizado para orientar a propaganda política. Lembrando aí que o Paulo Pimenta é o governador biônico do Rio Grande do Sul, pensando justamente nas eleições do Rio Grande do Sul. Então há muita coisa envolvida aí com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Olha, e é impressionante, né? Como você disse aí, a esquerda não vai nunca se manifestar, vai sempre achar que o que aconteceu no passado foi tudo força política, foi tudo fantasia e que nada daquilo existiu. Ao ponto, né, de um dirigente do PT, o José Dirceu, dizer que o Mensalão foi a primeira fake news do Brasil. Você acredita nisso? Eles estão usando a fórmula soviética, né, Paulo? Quem controla a narrativa controla o passado e o presente. Quem controla o presente controla o futuro. Você começa a repetir isso com muita frequência, as pessoas que não nos acompanham, não têm o hábito de acompanhar jornalismo, elas literalmente caem nessa armadilha. Ah, então quer dizer que foi realmente verdade. Tem lá um jornalista de uma grande imprensa que inocentou o atual presidente ao vivo. Está aí o José Dirceu, um dos maiores acusados de corrupção, talvez um grande líder dessa quadrilha. Está aí, ele está se isentando, dizendo que foi uma das maiores fake news que esse Brasil já viu, foi o caso do Mensalão. O que não falta, né? Abundam provas, excesso de provas, inclusive nesse caso. Mas, de novo, é o modus operandi da esquerda. Você controla a narrativa, através da narrativa você embrulha um presente antigo e velho num novo pacote. Você oferece ao público que, se não tiver antenado, se não tiver informado, se não se interessar por política, quanto mais o brasileiro for indiferente à política nesse momento. Porque a gente tem que lembrar aqui, eu não lembro muito bem o autor, se não me engano foi o Gustavo Lopes, no seu livro Guerra Cultural, que falou, olha, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo 2 guerras. Uma guerra é a guerra política, que essa vai se decidir na urna, e nós temos aí uma escalada, um primeiro degrauzinho, que são as eleições municipais esse ano,
que é um escalonamento, prefeituras, depois os governos e o executivo, assim por diante. Então, é um primeiro passo político. Mas antes a gente tem que lembrar, e essa é a frase do Gustavo Lopes, a gente tem que lembrar que as águas que movem o moinho da política, antes elas repousam no lago da cultura. O brasileiro tem que se interessar por política mais intensamente do que ele vem se interessando nos últimos 5, 6 anos. Infelizmente, dá trabalho. A gente tem que todo dia ficar chocado, angustiado com o que acontece no Brasil, dá vontade até de se desinteressar completamente, porque é tanta informação ruim, é tanta a sensação que a gente está vivendo uma república inacabada, que aliás é uma frase do Raimundo Faoro, o Brasil é uma república inacabada. Parece que a gente sempre é o país do futuro e nunca completa esse futuro, nunca chega. Por isso dá essa sensação de angústia e ansiedade que muitos brasileiros sentem e que leva à indiferença política. Mas é uma guerra, a gente não pode piscar, porque senão o nosso dinheirinho, os nossos bilhões de impostos vão escoando para essas empresas associadas, né? E a gente queria estar aqui falando só de coisa boa, só de notícia boa, mas infelizmente fica difícil. Pisolato, fica por aí mais uma vez que a gente já volta, tá? Rapidinho. E agora nós vamos falar de potência sexual. Quer melhorar a sua performance? Então presta atenção no que a Tatá vai dizer pra gente. Se liga aí. E para falar mais sobre saúde sexual, olha só quem está voltando, é a Tatá Onofre. Seja muito bem-vinda, Tatá. Fale! Que prazer falar com você, Paulo, e com a sua audiência. Eu quero um minutinho da sua atenção, porque o relacionamento íntimo é algo muito importante no nosso dia a dia. A gente tem 1001 tarefas, mas é importante a gente se cuidar, porque hoje em dia existe tratamento para tudo, mas esse recado é principalmente para os homens. Eu quero falar com você, homem. Você foi criado para nunca falhar, para ser o pilar da sua casa, mas a verdade é que você trabalha horas em pé, horas dirigindo, aquele cansaço na semana, entre outros problemas que vão diminuindo, sim, a sua potência. Tem hora que por conta de anos de relacionamento esfria mesmo, e aí que entra o tratamento do Max Viril, ó, e eu vou explicar pra você, porque são dois, ó, o Max Viril Premium e o Max Viril 40+. Esse aqui é o maior estimulante energético natural, meu amigo, uma cápsula inteligente com todas as recomendações médicas que o homem precisa. Então ele vai destravar o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Às vezes você acha que não precisa, mas depois de Max Viril você vai perceber a diferença. Ele aumenta a sua potência em 10 vezes mais. Vai tratar o problema de ejaculação precoce. Você que é mais novo, você vai tomar o Premium. Ele atua num neurotransmissor para diminuir a ansiedade. Então você consegue ter o controle da ejaculação. Ele tira a hipersensibilidade. Além disso, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece a musculatura. Eu até brinco falando que é a academia do melhor amigo. E o principal, é uma cápsula que tem nanotecnologia 100% absorvível e o resultado é garantido. Tem laudo de eficácia e não atrapalha a sua medicação. Então você que é homem, não perca tempo se preocupando com tantas coisas. O Max Viril é um tratamento com selo de garantia. Você vai perceber a diferença já na primeira semana de uso. Olha que tratamento incrível, Paulo! Agora, como é que toma esse Max Viril? Tanto um quanto o outro, Tatá? São 2 cápsulas por dia? Isso, exatamente. Ó, você vai tomar de 1 a 2 cápsulas a cada 3 dias. Ó, esse aqui é o Max Viril Premium, que esse aqui é para você que tem 20, 30 anos, e esse aqui para você que tem 40+. E aí eu te explico depois a diferença. Mas são 2 cápsulas a cada 3 dias. Ele é tão forte, tão concentrado, que isso é o suficiente para ativar o máximo de potência como o homem nunca viu, Paulo. E tem alguma contraindicação? Porque se ele é tão potente assim, tá tudo certo? Qualquer um pode tomar? Pode sim, ó. A partir dos 20, 30 anos você toma o Premium e os 40+, olha isso aqui que lindíssimo, você vai tomar a partir dos 40, principalmente por quê? Porque você tem muito estresse, muitas responsabilidades. Você que é diabético, presta atenção. Qualquer problema circulatório mínimo que impacte na sua potência vai diminuir o seu desejo. Às vezes esse é o motivo de você sentir essa sensação de pernas pesadas, tanto cansaço crônico. Então, o nosso Max Viril Premium 40+, ele vai trazer uma
explosão de vitalidade. Você volta a jogar aquela bola com os amigos, volta na academia, vai ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa. Ele diminui o período refratário do homem, que é o quê? Você jogou o primeiro tempo e aí o homem precisa de um tempo para se organizar. E aí o nosso Max Viril, ele vai diminuir esse período. Então o próximo jogo, aí o segundo tempo, você consegue se preparar mais rapidamente. E o principal, além dele fortalecer essa musculatura, trazer essa explosão de vitalidade, não tem contraindicação, não atrapalha a sua medicação, nem a medicação tira o efeito. Então você que é telespectador, tira um print aqui, você vai ligar agora 0800 323 0090. Tira um print aqui da tela. Você que é esposa, liga também, vale a pena. Você precisa cuidar do relacionamento, senão tem hora que cai na rotina, a gente pula as preliminares, já não tem mais aquele tempo de casal, a briga vai tomando mais espaço. Então você que é esposa, pode ligar. Você que é homem, não seja tímido. O atendimento é personalizado e o mais legal, a caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa, Paulo. Olha que legal, isso aí é novidade, hein? O tempo de recuperação que diminui, isso é muito bom. E tem promoção, Tatá? Olha só o que eu preparei, viu? Hoje eu vou fazer algo bem especial, então prepara o telefone antes do pessoal ligar e que puxar minha orelha, porque ó, o presente separado é esse aqui, ó. Olha que lindíssimo. Olha só, é um kit de churrasco personalizado. Olha que coisa linda. Se tem uma coisa que deixa qualquer homem feliz, é o dia a dia ali íntimo em dia e mais um churrasco. Não tem nada melhor. E esse aqui é presente para os 150 primeiros. Eram 100, mas eu vou aumentar mais 50 kits. Você tem desconto pela metade do nosso Max Viril, recebe em casa essa caixinha sigilosa, só que eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muita mulher acompanhando, a mulher que cuida dos filhos, do marido, cuida de tudo, então você vai ligar também e vai zelar pelo seu relacionamento. E eu vou fazer assim, pode escolher o seu presente. Tem o kit de churrasco personalizado e tem esse aqui, ó, esse kit de massagem facial. Esse aqui toda mulherada ama, toda mulherada quer, que ajuda no contorno do rosto, Paulo. Então pode escolher, tem presente para ela, tem presente para ele, mas tem que ligar agora. Max Viril, o maior estimulante do Brasil, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. Ei, já estamos de volta. E como a gente tem dito, todo dia tem coisa nova quando o assunto é suspeita de corrupção e irregularidade no atual governo. Os irmãos Batista, lembram deles? Joesley e Wesley, que você já conhece muito bem. Tiveram os nomes deles indicados, mas na verdade eles se encontraram. O nome deles apareceu numa denúncia de que eles teriam se encontrado 17 vezes fora da agenda oficial com o ministro de Lula, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O curioso é que a Ambar, empresa de propriedade dos irmãos Batista, entrou na compra da Termoelétrica Amazonas, um complexo com 12 usinas elétricas, em um negócio avaliado em cerca de 5 bilhões de reais. Só que havia uma pendência financeira aí. Mas o presidente Lula assinou uma medida provisória que, entre outras coisas, propõe o seguinte: se a empresa dos irmãos Batista adquirir a Amazonas Energia, uma dívida de 9 bilhões de reais da concessionária será convertida em participação societária na Eletrobras. Essa medida trouxe vantagens claras e numerosas para a Companhia dos Irmãos, ao mesmo tempo em que repassa esses custos bem significativos para os consumidores brasileiros, ou seja, quem vai pagar essa dívida não são eles, e sim você e eu. Os encontros do ministro Alexandre Silveira foram divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo e, segundo consta, o ministro teria dito que as conversas, antes da medida ser assinada, transferindo a dívida para o povo pagar, não trataram do assunto, em momento algum, que foram 17 encontros apenas corriqueiros.
No entanto, a falta de clareza sobre o conteúdo das reuniões só aumentou a desconfiança. A justificativa vaga e a ausência de registros oficiais alimentaram especulações de que os interesses privados da Ambar Energia possam ter influenciado decisões políticas e econômicas de grande impacto para o setor energético brasileiro, segundo foi publicado. Pisolato, você viu aí, né? Um ente público como o ministro Alexandre Silveira não pode, de maneira alguma, ter encontros fora da agenda oficial com empresas privadas. Ficou muito ruim isso, não foi? Paulo, isso aí já que eu citei antes o Raimundo Faoro, ele tem um outro livro chamado Os Donos do Poder. Isso aí se chama patrimonialismo. Eles tratam com normalidade o dinheiro público como se ele fosse privado. Tanto que os irmãos Batista, numa declaração que eles fizeram a respeito dessa tramóia toda, disseram, não, foi uma negociação privada. Os sujeitos estão envolvidos, lembrando que eles foram presos em 2017, né? Através de delação premiada e tudo mais. Então, a culpa deles já estava confirmada lá atrás. Eles já tinham outro envolvimento aí de uma obra não concluída, que receberia uma multa bastante pesada, na casa do R$ 1 bilhão. A multa através do mesmo TCU que acabamos de comentar, e parece que o TCU está meio dividido. Existe uma parcela que enxerga essas maracutaias, denuncia e suspende. Existe uma outra parte que é meio subserviente, que é esse caso aqui. Como o brasileiro não vai achar estranho um ministro, lembrando que, uma vez ministro, ele faz parte do funcionalismo público, então ele é nosso funcionário. Eu acho estranho, eu tenho certeza que todo brasileiro acha estranho, uma empresa feita por sócios que foram condenados por corrupção no passado, com esse mesmo governo, ou seja, com esse mesmo PT, visitar o ministro 17 vezes. É uma sequência de coincidências que tem que considerar o brasileiro tremendamente ingênuo, né? Eles fazem essa compra bilionária, 4,7 bilhões, foi a compra das termoelétricas da Eletrobras, para fornecer energia. Essas termoelétricas já estavam endividadas. Essa dívida foi considerada uma espécie de, como se fosse o ativo da empresa, e vai ser transferido para a conta de luz. Quem vai pagar vai ser o usuário. Ficou bem confortável para esses dois sócios, né? Para os irmãos Batistas. Nós arcamos com a despesa do negócio de termoelétricas falidas, que a Eletrobras não sabia o que fazer, e nós vamos ter que pagar a conta. É muita coincidência reunida para não sentir novamente aquele cheirinho de naftalina. É claramente, só que agora com uma distinção do governo anterior do PT, do Lula 2 mesmo, do Dilma, agora a gente tem internet, agora a gente tem gente gritando. O megafone não é mais uma exclusividade da grande imprensa que maquiava sempre esses eventos. Agora a gente mostra, olha, é muita coincidência para não exigir, no mínimo, uma investigação. Como uma empresa privada visita 17 vezes e depois é beneficiada por uma medida provisória, que é uma excrescência política do Brasil, porque uma medida provisória põe o presidente acima do Congresso. Ela poderia ser usada em casos muito extremos, calamidade pública, uma guerra, aí eu até entenderia uma medida provisória, porque não poderia passar por todo o trâmite demorado, muitas vezes, no parlamento. Mas agora, nesse caso, uma medida provisória para beneficiar alguém que já foi preso e condenado por corrupção e aliado a esse mesmo partido, é muita coincidência para que a gente fique simplesmente achando que não tem nada a ver, a gente é que está enxergando o piolho em cabeça que não existe. E, de novo, ninguém da esquerda menciona absolutamente nada, né? Os caras fizeram delação premiada, como você disse, deduraram todo mundo dizendo que havia corrupção. Os caras tiveram aquele episódio com o ex-presidente Michel Temer, tentando grampear o Michel Temer. Ou seja, são os caras inteiramente envolvidos em questões complicadíssimas e, mesmo assim, estão de volta bem próximos do governo. Aí fica bem complicado. Sabe o que me lembra isso? Por exemplo, isso aqui é um punho cerrado, né? O brasileiro gosta muito de usar isso. E aí você faz o L assim, ó. Tá vendo? É isso que o brasileiro tá levando. Banana. Já fomos chamados de República das Bananas porque fomos subservientes a empresas americanas, né? A famosa United Fruit. Nós vendíamos banana a troco de dólar. Agora a gente está fazendo aviãozinho de papel com dinheiro público e de forma desavergonhada, né? Porque não é nenhuma coisa que está implícita, que a gente descobre depois de algum tempo, de algum processo de investigação, né? Semanalmente
a gente fica sabendo e eles simplesmente não fazem nenhuma questão de disfarçar. Bom, também seria algo extraordinário se a gente visse o PT ou qualquer um ligado a ele entrando num programa de televisão e admitindo, olha, realmente eu sou um corrupto, fui um corrupto, continuarei sendo corrupto. O que a gente não pode esperar deles é confissão de culpa, isso não vai acontecer. Por isso que a sociedade precisa pressionar e por isso, como a gente já vem falando há algum tempo, a importância das eleições nos Estados Unidos por uma pressão externa que possa, quem sabe, né, moralizar minimamente a política nacional. E é disso que nós vamos falar a seguir, mas só para concluir essa parte, é por isso que querem controlar as mídias sociais, né? A imprensa alternativa, porque é através da imprensa alternativa que se tem conhecimento da verdade. A imprensa alternativa tem feito o papel que deveria ser de todos, de fiscalizar as ações do governo. Entendeu? Por isso querem controlar. E não pode. E já que falamos disso, né? Você tocou na questão aí do internacional, né? Dos Estados Unidos. Olha só essa. Uma pesquisa divulgada hoje, né, nos Estados Unidos, revela que 85% dos americanos acreditam que Joe Biden não tem mais condições de tocar um segundo mandato à frente do governo americano. E 62% dos que votam no Partido Democratas acham que Biden deve dar lugar para alguém mais jovem. Obviamente que o resultado dessa pesquisa de opinião representa um balde de água fria na cabeça de Biden e nas pretensões do partido de disputar a reeleição. Não vai rolar. E só fortalece o nome do ex-presidente que nada, ainda de braçada, e pelo jeito vai até o final, nessa disputa eleitoral. E o ex-presidente Donald Trump será oficialmente nomeado na próxima semana na Convenção Nacional Republicana, um evento de 4 dias em Milwaukee, no Wisconsin, com o objetivo de motivar a base do partido na reta final para a eleição presidencial, que vai acontecer no dia 5 de novembro. O encontro político contará com discursos televisionados de estrelas em ascensão do Partido Republicano e do escolhido de Trump para vice-presidente, além de destacar a posição do partido em temas como aborto, imigração e economia. Será uma grande festa esperada por muita gente em todo o mundo. Pisolato, o nome de Trump está cada vez mais forte. Será que ele corre algum risco de perder? Do jeito que as coisas vão, não. Ainda mais depois daquele, se é que dá para chamar de debate, né? Com ele e com o Biden paralisado, congelado no ar, foi vergonhoso, foi até um pouco triste aquilo, né? O que me leva a levantar um ponto interessante, não seria nas atuais configurações internacionais, inclusive nacionais, se limitar a idade de presidente para 80 anos, porque 80 anos já é um limite. A gente tem um limite mínimo, que é 35 anos de idade. Por que não limitar aos 80 anos? Não vejo como, ainda mais uma nação poderosa, bélica, rica como os Estados Unidos, ser governado por alguém com claras falta de condições mentais de conduzir o país. É um país que tem uma força bélica muito grande, uma força armada muito grande, para ficar na mão de alguém que tem problemas mentais. Então esse é o primeiro ponto a ser ressaltado. A expectativa talvez maior seja com relação ao vice, né? Porque ele já vem dizendo há vários dias que na segunda-feira revelaria, agora diz que talvez no sábado, mesmo antes de começar a convenção. Tem 3 nomes cotados aí, né? O senador, que é aquele cubano-americano, né? O Marco Rubio. Tem o governador do Dakota do Norte, que é o Doug Birgo, e eu tenho uma predileção, que eu acho que ficaria bem legal para ele, se ele escolhesse o D.J. Vance. O D.J. Vance é um senador, mas também é um escritor de best-seller. Aliás, eu já deixo a receita aqui. Tem um livro dele fantástico, que eu acho que tem em português, que é Lamento de uma América em Ruínas. Não é o maior best-seller dele, o maior aqui no Brasil foi traduzido como Era Uma Vez um Sonho. Hillbilly, se não me engano, nos Estados Unidos. Então, além de ser um senador, jovem senador, tem 39 anos só, ele é um escritor de sucesso, bastante popular, né, nas camadas que representam esses valores tradicionalistas. Inclusive, esse livro, Lamento de uma América em Ruínas, fala de uma família rural branca. Discurso que a gente sempre ouve com relação às famílias negras, ao problema do racismo, que é um racismo diferenciado, bastante radical nos Estados Unidos, já que lá o racismo não é o modelo brasileiro é chamado racismo de marca,
você se declara de uma cor, aí gera esses problemas todos que nós temos aí de ditos racismos estruturais, que não existem, mas enfim, em função da declaração eles acabam sendo gerados. Lá é um racismo de origem, um pouco mais severo, especialmente nos anos 60. E esse autor, que é o D.J. Vance, que é um dos cotados para ser vice, ele tem um livro que é Lamento de uma América em Ruínas, que ele fala de uma família branca, rural e pobre, com os mesmos problemas que normalmente são associados às chamadas famílias afro-negras nos Estados Unidos. Só que tem um problema, o Trump não é uma pessoa que tende a escolher um vice que possa brilhar tanto quanto ele, né? Ele provavelmente vai escolher alguém que não tem esse brilho todo. Mas seria interessante, seria minhas apostas. O D.J. Vance, por ser um senador jovem e ter essa camada, essa camada mais popular que ele agrega ao governo do Trump, que talvez desse uma função a ele, né? Agora, outra alternativa seria, na reta final, de repente o Biden, não tenho condições. Ou tem um piripaque e desiste e entra a Kamala. A Kamala não tem condições. Falam-se muito do voto feminino. Não, voto feminino. Mas eu não sei se vai acontecer isso tão rapidamente assim. Se cogitou essa hipótese de Michelle Obama, já que o Obama, marido, claro que não pode, né? Há outros que dizem que ao casar o Obama por trás de um Biden, por isso essa insistência, porque é de se admirar uma pessoa com tantas dificuldades mentais tomando uma atitude tão dura. Não, eu vou permanecer na competição, eles vão ter que me apoiar. A dureza que a gente não tem percebido em nenhum discurso, nenhuma aparição dele, né? Então não parece que é um discurso, um eco de alguma coisa atrás dele, dizendo, olha, permaneça que nós vamos te garantir enquanto candidato. É uma possibilidade também, mas do jeito que as coisas vão, Trump versus Biden, se ficar isso, vai dar Trump com relativa folga, a menos que algum tipo de alienígena interfira nessa eleição. E olha, a situação ainda pode ficar pior ainda para o Biden, né? Porque está prevista para esses dias agora uma entrevista dele com todas as redes abertas e alternativas americanas para falar sobre um monte de coisa, ou seja, não vão ser perguntas preparadas para ele responder, vão ser perguntas livres. Imagine aí o desespero. Eu acho que os democratas já estão indo para o tudo ou nada. Mesmo a Casa Branca insistindo em manter o Joe Biden como o candidato à reeleição. Agora imagine você, os jornalistas fazendo pergunta e ele tendo que responder de imediato. Vai ser uma catástrofe, não vai não? Semana passada ele fez uma declaração bastante estranha, né? Se considerou a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos. Eu não sei se ele estava bem medicado, mal medicado, o ponto não funcionou direito. Se fizerem uma entrevista livre, ao vivo, né, que não seja gravada, por mais que tenha um protocolo de perguntas que ele tenha que responder, mesmo com o protocolo, ele vai ter sérias dificuldades, porque tem aqueles apagões muito famosos dele, simplesmente ele desaparece, a mente dele vai para outro lugar. Só vai piorar, só vai agravar a situação dele. A gente fica até com um pouco de pena, né? Porque é um tanto quanto humilhante. Uma pessoa que, por mais que a gente discorde das ideias, é um senhor idoso, né? Está passando por um vexame e foi líder da nação mais poderosa do mundo, já em vias de terminar não só a carreira política, uma carreira nesta terra. Cometeu diversos erros, né? Está aí o Afeganistão para provar, está aí o Irã para provar, está aí a guerra da Ucrânia para provar, essa postura meio lenga-lenga com relação ao Oriente Médio. O Trump vai ter muitas coisas para consertar, ele inclusive aí, andou divulgando aí 21 pontos, se não me engano, 20 pontos, né? Em que ele pretende logo de cara tomar como medidas que podem atingir, inclusive, nós. Porque nós precisamos no Brasil de uma força que seja igual ou pelo menos ou superior à força que existe hoje para criar esse progressismo, esse esquerdismo que está tomando conta do Brasil, porque senão nós vamos ter problemas, nós vamos venezualizar o Brasil, transformar o Brasil numa espécie de nova União Soviética, porque a gente tem comunista demais espalhado por aí. É um presidente que se orgulha de ser comunista, é o ministro do Supremo que se orgulha de ser comunista. A gente vai ter a experiência agora nas eleições municipais, como vai funcionar, por exemplo, o CIED, aquele órgão, entre aspas, censor. Por que é um órgão censor? Todas as resoluções. Como é que funcionaria esses 200 bilhões do SECOM nas eleições para prefeito? Se a gente não tiver uma força igual ou superior, nós aceleramos muito rapidamente com direção aí a um estatismo mais perigoso, digamos assim. Por isso que eu fico me perguntando o tempo todo como serão esses próximos 4 anos na presidência dos Estados Unidos de Donald Trump, se ele, de fato, for eleito novamente. Pisolato, ficamos por aqui. Nosso tempo acabou. Muito obrigado por sua participação brilhante, como sempre. Obrigado mesmo.
Paulo, eu que agradeço. Sempre bom, sempre útil, sempre necessário debater esse Brasil. Quanto mais o nosso governo apronta, mais a gente tem que conversar. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a você e a nossa audiência. Tchau. E nós chegamos ao final do nosso programa. Se você gostou, já sabe, nos dê um like e compartilhe o máximo que você puder para vermos se a plataforma para de bloquear os compartilhamentos. Vai lá, senta o dedo e se inscreva também. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá!